Bom dia, Marcos Dantas. Obrigada pelo bem-vindo. Bom dia, Marcos Dantas, Geraldo Oliveira, que está aqui também no estúdio, e minha secretária Mona Lisa. E um grande bom dia para você que vai acompanhar a entrevista, tá certo? Então, eu quero dizer a Marcos Dantas, como eu já disse, mas vou dizer aqui para que todo mundo saiba, não vou deixar ele conduzir a entrevista, tá certo? Cheguei aqui já mandando. Já, inclusive, chegou aqui já passando álcool 70 na mesa, isso é importante, né? Muito importante. Prevenção é a chave do poder, tá certo? Então, a entrevista será como? Eu vou inicialmente falar sobre o coronavírus, algumas partes técnicas que todo mundo já está cansado de saber, porque a televisão está aí para isso, as redes sociais, os rádios. Então, todo mundo já é para estar mais do que informado e consciente. Mas iniciarei falando da parte técnica do coronavírus, tá bom? Da parte clínica. No final da minha entrevista, eu quero esclarecer aqui o meu ponto de vista como médica e já vou, dentro da minha entrevista, tirar a maioria das dúvidas das pessoas que já me perguntam essas dúvidas. Então, no final da entrevista, Marcos Dantas vai captando aqui as perguntas. Podem mandar as perguntas tanto para Marcos Dantas como aqui no meu Instagram que a gente está gravando. No final, vamos captar algumas perguntas que eu não tenha falado e irei responder, claro, se eu souber, né? Então, assim, eu vou começar aqui falando sobre o coronavírus. Hoje, devido ao cansaço emocional e físico, eu trouxe o meu scriptzinho aqui para eu ir acompanhando, senão eu me perco. E vou falar para vocês, no final a gente conversa, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, o que é coronavírus? O coronavírus é uma grande família viral, certo? Não é um vírus novo na nossa realidade e existem diversos tipos de coronavírus. A gente já foi atacado por esses coronavírus, a gente que eu digo, a população humana do mundo. Em 2002, apareceu o SARS, que é um do tipo de vírus dos coronavírus, que apareceu em 2002, causando síndromes respiratórias graves, certo? Essa síndrome respiratória afetou a América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia, tendo infectado mais de 8.000 pessoas. Em 2003, a gente foi conseguido foi conseguido controlar essa infecção pelo SARS, certo? Quer dizer que hoje em dia não tem mais essa infecção? Não, ainda tem. Em 2012, foi isolado outro novo coronavírus com potencial de causar síndromes respiratórias graves. Esse novo coronavírus de 2012, ele ficou no Oriente Médio. Afetou a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes e Jordânia. Certo? Ficou conhecido como MERS. Então, quando na televisão falar entre SARS e MERS, vocês já sabem o que é. É tipos de coronavírus. O ano de 2020 iniciou com a notícia do aparecimento de um novo coronavírus zoonótico. Então, houve o cruzamento de populações de coronavírus que veio a surgir esse novo coronavírus Covid-19, assim chamado. Tá bom? Então, esse novo coronavírus, ele apareceu pela primeira vez na China, na província de Hubei, expostas em pessoas que trabalhavam em um mercado de frutos do mar e de animais vivos, tá bom? Então, foi inicialmente encontrado na China, tá bom? A exemplo dos surtos causados pelos dois outros coronavírus que aqui eu já citei, o novo coronavírus 19 causa doença respiratória potencialmente grave em alguns indivíduos. Serão todas pessoas que vão ter casos graves? Não, mais na frente irei falar sobre isso ainda, tá bom? Então, eu vou aqui iniciar o quadro clínico da pessoa infectada pelo coronavírus. Estou falando muito alto, Marcos? Tá ótimo, Tá pode bom. ficar à vontade. Então, o coronavírus, ele causa uma síndrome gripal indistinguível
da causa dos outros vírus, certo? Dos outros vírus coronavírus, não. Dos outros vírus que causam gripe. Então, ele causa um quadro clínico que não tem como a gente distinguir se é coronavírus 19 ou se é uma gripe por vários outros vírus que existem que causam gripe, tá bom? Então, em geral, o que é que ele causa? Febre, tosse seca, mialgia, que é dor no corpo, hiporexia, principalmente nas crianças, hiporexia. O que é hiporexia? É a falta de vontade de se alimentar. Náuseas e diarreia. Ainda podem cursar com náuseas e diarreia, principalmente na população pediátrica, tá bom? Então, os casos graves evoluem rapidamente. Pouca prevalência de coriza em algumas pessoas em todo o mundo, não no Brasil, mas em algumas pessoas que evoluíram para os casos confirmados de coronavírus, foi visto que não é frequentemente causar coriza. O que é coriza? Nariz escorrendo, tá bom? Então, em grande maioria dos casos, quer dizer que se meu nariz escorreu, estou livre, não é coronavírus? Não, não quer dizer isso, certo? Em medicina, não existe uma regra geral. Não existe, para nada. Então, a febre está presente na grande maioria dos casos. 90% dos casos apresentam febre. Tosse seca, dor no corpo, secreção. Pode ter tosse produtiva? Pode, tá? Não, como eu já disse, regra não existe na medicina. Dor no corpo, diarreias e náuseas estão presentes no coronavírus 19. A tomografia de tórax mostra em todos os pacientes, inclusive em grande porcentagem dos casos, que tem casos leves, mostra uma inflamação pulmonar cometendo geralmente bilateralmente os dois pulmões, imagem em vidro fosco, que reflete uma inflamação do parênquima pulmonar. A letalidade na China foi de 2,3%, tá bom? Então, vamos continuando aqui meu checklist, que eu não estou com condição de decorar muita coisa, não. Pacientes com comorbidades. O que é comorbidades? Pacientes que já possuem alguma doença de base. Pacientes diabéticos, hipertensos, pessoas imunossuprimidas que têm sua imunidade comprometida, pessoas portadoras que tiveram AVC, pessoas que já tiveram diversas doenças, foi doente, é portador de alguma patologia, a gravidade é 10 vezes mais, tá bom? Então, 10 vezes mais a gravidade. A idade média dos óbitos, das mortes, gira em torno de 75 anos. Por isso que a população idosa é o grupo mais afetado de doenças graves. É o grupo mais afetado de coronavírus? Não. É o grupo mais afetado dos doentes graves, tá bom? O tempo médio entre o primeiro sintoma e a morte dos pacientes que se agravaram foi de 14 dias, tá bom? Em 14 dias, apresentaram os sintomas, adoeceram, vieram a ficar graves e morreram. 14 dias é o tempo médio. A única morte na população pediátrica até antes de ontem, que foi quando eu fiz minha última pesquisa, porque eu não tive tempo de fazer pesquisa ontem, mas até antes de ontem, a morte na população pediátrica foi num adolescente de 13 anos. Não vi relatos se esse adolescente já tinha alguma doença de base, se já era doente, não vi relatos. Porém, tenho uma amiga médica, colega de faculdade, que é médica na Espanha. E ela relatou ontem que teve uma morte em um bebê de 4 meses, onde foi confirmada a infecção pelo coronavírus, tá bom? Então, essa morte virá aí nos novos censos. 97% dos casos confirmados tiveram a forma assintomática, certo? O que é assintomática não apresentou os sintomas.
Dentro desses 97 ainda estão os casos leves e moderados. Os casos graves e severos, isso é o censo de porcentagem mundial, não é brasileiro. A porcentagem mundial de casos graves e severos foi de 2,5%. Trazendo para o Brasil, nós somos uma população em média de 200 milhões de pessoas. Em média, 2,5% de pessoas daqui, se vierem até a forma grave, quanto é? Em média, 5 milhões de pessoas, se seguir a regra de porcentagem, poderão evoluir para a forma grave. 5 milhões. Os casos críticos que vieram a óbito é 0,2% no censo mundial. Trazendo para o Brasil, em média, 200 milhões de pessoas, isso vem para cá 20 mil pessoas, certo? 20 mil casos podem ir se seguir o censo de porcentagem mundial para casos críticos. O diagnóstico. O diagnóstico definitivo só é feito através do exame sorológico que vai isolar o PCR do Covid-19, vindo a trazer a real confirmação do diagnóstico. Mas entenda, um teste negativo não exclui a possibilidade de positivar depois. Então, você fez o teste, deu negativo, vai ficar tranquilo, não é coronavírus? Não, pode positivar depois, tá bom? Marcos Dantas, eu quero dizer que esses dados que eu estou passando aqui são dados que eu colhi no censo da Sociedade Brasileira de Pediatria, que está sempre nos mandando e-mail, nos informando. Quero dizer que tudo que estou dizendo aqui pode mudar amanhã. Certo? É uma doença nova, todo dia estão tendo novos conhecimentos, novas atualizações. Então, a coleta deve ser feita pelo profissional totalmente equipado com proteção individual, tá bom? Então, aqui eu tinha colocado algumas coisas sobre o diagnóstico sorológico e exames que eu vou pular, porque a entrevista é para a população em geral, então não vai muito entender isso aqui, tá certo? A transmissão é feita de pessoa a pessoa. Ao falar, tossir ou espirrar. Principalmente se você tiver a menos de 1 metro da pessoa com os sintomas, tá bom? Infômites, que são objetos, eles têm o poder de carregar o vírus e têm o poder de lhe contaminar. Por isso que a gente sempre fala na limpeza dos objetos. A identificação do vírus, preste bem atenção, foi isolada em suave anal, oral e sangue. O que isso significa? Que possivelmente, nada comprovado ainda, mas possivelmente não é apenas pelas gotículas que você pode se contaminar pelo Covid-19 se uma pessoa estiver doente, tá bom? O período de incubação da doença, até antes de ontem, visto isso aqui, quero reforçar, varia entre 5 a 7 dias, certo? Que é período de incubação. Você pode ter contraído o vírus e você ainda não pode ter apresentado sintomas durante 5 a 7 dias, tá bom? A média é de até 14 dias de período de incubação desse vírus. Isso aqui pode mudar. O início dos sintomas, ele aparece geralmente entre o 4º e o 7º dia que você foi infectado, tá bom? Então, a taxa de infectividade, o que é taxa de infectividade? Toda doença possui a taxa de infectividade, que é o quê? Eu estou, vamos dizer, com catapora, um exemplo aqui hipotético. Quantas pessoas eu tenho o poder de infectar eu estando doente de catapora? Entendeu o que é taxa de infectividade? Dá para entender, Marcos? Sim, tranquilo. A taxa de infectividade dessa doença varia entre 2 a 4 pessoas. Então, se eu estou doente de coronavírus, eu potencialmente vou infectar mais 4 pessoas. Isso é muito importante para que fique claro a vocês. E vou mais dizer a vocês que é muito difícil uma doença ter esse poder de infectividade. Estou dentro da medicina há 12 anos e juro aqui a vocês, nunca vi em 12 anos, é pouco tempo,
mas em 12 anos ainda não houve relatos de doenças existentes no momento com tanta taxa de infectividade tão alta, tanto poder absurdo de levar a casos críticos, mas graças a Deus nunca vi também a ciência andar tão rápido como está andando. Isso aqui é um ponto positivo. A carga viral mais alta, o que quer dizer carga viral mais alta? As secreções que têm maior poder de infectividade estão em nariz e mucosa oral. Então, logo após o início dos sintomas, pode-se passar para os casos mais sintomáticos, tá bom? Então, você é mais fácil se contaminar por secreção de nariz e secreção de mucosas. O que é secreção de mucosa? É você ter entrado em contato com o coronavírus por sua mão, passar sua mão nos olhos, passar sua mão no nariz, passar sua mão na boca. Então, mucosa se contamina facilmente, tá certo? O que pode ser feito, prestem bem atenção, para retardar o pico dessa pandemia. O que é que pode ser feito? É começar a vacina? Não. É descobrir tratamento? Não. O que pode ser feito para diminuir esse pico da pandemia é o distanciamento social, é você ficar em isolamento. Todo mundo tem que ter essa consciência. Higienização das mãos, a testagem precoce, fazer o exame precocemente. Esses dados que eu estou passando mais uma vez, alguns deles não são dados brasileiros, porque nossa realidade é outra, no final eu vou dar meu ponto de vista. É realidade mundial. Assim, o que é que tem que ser feito? Quanto menos pessoas infectadas, mais os hospitais vão ter o poder de dar assistência a quem for se infectando gradativamente. Se adoecer todo mundo de uma vez, isso aqui serve para todo canto, Caicó, aonde você quiser pensar isso aqui. Se todo mundo adoecer de uma vez, os hospitais não comportarão os doentes. Porque nossa realidade brasileira não está pronta para isso e porque nós médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, recepcionistas de hospitais, iremos adoecer também. No momento que nós começarmos a adoecer, a população vai ficando desassistida, tá bom? Então, em relação às gestantes, até então não tem nenhum dado grave em gestantes e também nenhum estudo mostrando transmissão vertical, que é transmissão através de cordão umbilical, de vias respiratórias, de líquido amniótico. E isso para gestantes, o bebê ainda dentro do útero. É uma realidade confirmada? Não. É uma realidade que está sendo estudada. Mas até agora não se isolou essa gravidade nas gestantes, tá bom? Aleitamento materno. Está indicado suspender o aleitamento materno? Não, não está indicado. Isso aqui é uma indicação do dia 16/3, Sociedade Brasileira de Pediatria mandou e-mail para todos os pediatras credenciados da sociedade, dizendo que não está indicado para aleitamento materno. Agora, se a mãe apresentar sintomas gripais, o que deve ser feito? Amamentar com máscara e sempre tendo feito higienização das mãos antes de amamentar, tá bom? Então, quanto tempo o vírus fica no ambiente? Muitos estudos mostram que ele pode permanecer nas superfícies durante 9 dias. Mais uma vez, retifico aqui a importância de limpeza adequada da casa, limpeza adequada dos objetos, tá bom? Uso de álcool, peróxido de hidrogênio. O que é peróxido de hidrogênio? Água oxigenada. Hipoclorito de sódio, que está presente em muitos desinfetantes, inativa o vírus imediatamente. Álcool gel não serve para limpar ambientes e nem para limpar superfícies. Não limpa. O álcool gel serve para sua limpeza pessoal, limpar suas mãos, mas para limpar objetos, superfícies e ambientes não serve. Então, vai acabar o estoque de álcool. Isso é uma realidade no Brasil.
mas o governo federal deu uma entrevista que muitos usineiros estão se mostrando solícitos de produzir álcool e doarem esses álcools. Esses álcools serão doados primeiramente aos serviços hospitalares. Então, eu vou ter a certeza que vai chegar a toda a população álcool líquido 70%? Não, tá bom? Então, vamos usar as outras coisas. Água oxigenada serve e hipoclorito de sódio. Muitos desinfetantes têm hipoclorito de sódio. Vai servir para desinfecção de ambientes e objetos. Agora eu vou passar por uma parte que para mim é a mais importante da entrevista, porque todos esses dados que eu dei aqui, ao meu ver, já estão sendo dados na mídia, tá bom? Só tomar um pouquinho de água, que eu gosto muito de conversar, né? É importante, né? A água também. Agora, o meu ponto de vista. Porque eu vou dar o meu ponto de vista pessoal. Entenda, isso é que eu quero que vocês entendam. Eu trouxe por escrito para que eu seja mais clara possível. Qual é o papel de um médico? Marcos Dantas, você sabe qual é o papel de um médico? A primeira coisa que vem na cabeça é salvar vidas, né? Muito bem. Como é que um médico salva a vida? O médico salva a vida cuidando dos pacientes. O que é cuidar de um paciente? É só medicar ele, internar, passar a visita? Não, não é. O papel de um médico é mostrar, orientar, alertar e educar. Jamais omitir dados a paciente e à população. Isso aqui é gerar pânico? Não é. Isso aqui é mostrar a realidade. Nenhum médico tem o direito de ter a suspeita, de ter a confirmação de uma doença. Vou trazer aqui, para exemplo hipotético, uma pessoa acometida por câncer. Nenhum médico tem o direito de esconder o diagnóstico da pessoa. Não se tem esse direito. Eu deixo aqui claro, nenhum médico tem esse direito. Isso é lei. Então, mais uma vez, o papel do médico é mostrar, cuidar, orientar, esclarecer e educar. Isso é papel de médico, tá bom? Então, todo médico que se dedica à medicina, ele é um cientista e um pesquisador. Todo médico que se dedique à medicina é cientista e pesquisador. Porque nenhum médico que se dedica à medicina para de estudar, nenhum médico que se dedica à medicina não vai buscar novos dados sobre uma doença nova, e nenhum médico que se dedica à medicina esconde a realidade da população, tá bom? Isso aqui, quem se dedica à medicina tem que agir assim. Tô criticando quem não se dedica de forma nenhuma, tá bom? Esse não é nenhum momento para isso. Então, o que é que eu quero esclarecer aqui? Não se apaga um incêndio de olhos fechados. Você com olhos fechados, você não vai ter como apagar um incêndio, tá bom? Vamos toda a população ter isso em mente. Doutora Césia está gerando pânico no rádio, nas mídias, no Instagram. Não estou. Estou mostrando a realidade para poder nos cuidar e não chegar a casos graves, tá bom? Então, vamos lá. Pânico não é a solução, certo? A solução é ter ciência do problema e agir com responsabilidade. Quer dizer isso aqui. Então, dia 11/3 desse mês, dia 11, não faz muitos dias, foi declarado que o problema do coronavírus se transformou em pandemia. Doutora Césia, você sempre teve medo do coronavírus, não vou mentir. Eu acho assim muito difícil qualquer pessoa me ver mentindo. Não minto nem para me agradar. Avalie para agradar alguém, tá certo? Então, estava com medo do coronavírus? Não estava. Isso eu disse a colegas médicos, trabalho em clínica que tem colegas médicos que já estavam assustados. Eu não estava. Por que não estava? Porque não tinha sido declarado pandemia. Dia 11 foi declarado pandemia. A partir de dia 11 estou assustada. O que é pandemia? Entenda bem. Enfermidade epidêmica amplamente disseminada. O que é que eu entendo com isso aqui? Eu vou dar minhas conclusões porque eu sou cidadã, sou humana, sou médica. Tenho total direito de tirar minhas conclusões e dizer aos meus pacientes, orientar e educar.
tá certo? Isso aqui é um direito meu. O que é que eu entendo com isso aqui? Pandemia, enfermidade epidêmica amplamente disseminada. O que eu entendo com isso? Precisa você ter contato com alguém confirmado com coronavírus ou ter viajado para São Paulo, Rio, Itália, China, Espanha para ser considerado suspeito, não precisa, tá bom? Ao meu entender, isso aqui não precisa mais, não se tem mais essa história, viu? Não se tem mais essa história. Epidemia amplamente disseminada. Não tem mais essa história. Ah, você teve contato com um italiano que veio para Caicó, então você é suspeito. Não tem mais isso, tá certo? Por que que os protocolos, entenda bem, isso é o meu entender, é minha interpretação do momento. Minha, pessoal, Césia. Você tem o direito de não concordar totalmente. O porquê os protocolos falam que só vai fazer exame em pessoas que tiveram contato com pessoas confirmadas, fortemente suspeitas ou que viajaram para a área endêmica, ou só vai fazer exame quem tiver grave, hospitalizado. E mais uma vez o protocolo continua, contato com pessoa confirmada, fortemente suspeita ou que viajou para a área endêmica. Por quê? Porque no Brasil é uma realidade nossa, vai ser muito difícil mudar isso, mas no Brasil o exame não será feito em todo mundo, não será feito em massa, como a OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda, não será uma realidade nossa brasileira, tá certo? O que é que nós médicos brasileiros, nós população brasileira, temos que entender com isso aqui? Gripei, apresentei febre, nariz escorrendo, tosse, dor no corpo, náusea, vômito, eu sou um suspeito. É motivo de vergonha, Marcos Dantas, você declarar que você está suspeito? Me responda isso. Eu acho que não, né? É até questão de responsabilidade, né? Isso. Eu não vou usar as palavras de Marcos Dantas de dizer que eu acho que não. Eu tenho certeza. Isso não é uma questão de vergonha. E todo mundo, seja rico, seja pobre, seja branco, seja preto, amarelo, azul, mulher, homem, o que se declarar, pode se contaminar com coronavírus, tá certo? Isso não é motivo de vergonha, não é motivo de você esconder, tá bom? Não é motivo de você ir para a mídia criticar um médico que lhe orientou, lhe educou e lhe medicou porque ele lhe disse que você é um caso suspeito. Não é esse o momento é momento de união, de empatia e de responsabilidade. Não faça isso com você, com os mais velhos, com as pessoas doentes. Vocês já pararam para pensar no pânico de uma mãe que tem um filho que tem um problema crônico, na mãe de um filho que tem um problema cardíaco, na mãe de um filho que passou por um câncer, na mãe de um filho que está sendo tratado por câncer? Vocês já pararam para pensar no pânico dessa mãe, desse pai, desses avós? Então é momento de união da população, é momento de empatia, pensar no próximo. Vamos ser responsáveis, tá certo? Não é momento para picuinha, para criticar político, para criticar médico. Esse não é o momento. Todo mundo tem esse direito de livre-arbítrio, falar o que bem quer, o que bem entende, tem esse direito. Mas, ao meu ver, Césia Vanderlei, médica pediatra, esse não é o momento, tá bom? Você criticar uma pessoa que está lhe ajudando, colocando sua vida em risco, ser criticada. Essa semana eu passei por uma situação bem chata, tá certo? Eu vou aqui falar, nunca em minhas entrevistas citei nenhum caso, mas devido ao medo que estou, eu resolvi citar, tá bom? Quem achar ruim pode achar. Eu sempre uso a frase, nem Jesus que morreu por nós, ele não agradou todo mundo.
Por que é que eu, Césia Vanderlei, tenho que agradar todo mundo? Não tem, tá bom? Eu tento todo dia trabalhar com o máximo de responsabilidade que eu tenho. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa altamente responsável. Jamais eu vou brincar com a vida do seu filho. E se você viesse consultar comigo, eu não souber resolver o problema do seu filho, não souber identificar, eu vou ser clara e vou dizer a você, procure outro médico, porque eu não estou sabendo solucionar seu problema, tá certo? Então, essa semana, eu estava no meu atendimento do SUS, que não adianta eu esconder, todo mundo de Caicó, ao redor já sabe, eu faço atendimento pelo SUS no Hospital de Seridó, 2 dias da semana. Então, na terça-feira, vocês vejam bem a situação pela qual eu passei. Na terça-feira, eu pesquisando, todo dia pesquisando, lendo, assistindo, eu sabendo da gravidade do problema do coronavírus, eu adentro o Hospital de Seridó, num corredor pequeno, tem 27 crianças já esperando atendimento. Quando eu digo 27 crianças, é 27 crianças mais acompanhante. A acompanhante de criança geralmente não é só a mãe ou só o pai, é a mãe, o pai, o avô, um vizinho, uma tia, é desse jeito. Imagine a minha situação de estresse ao ver esse tanto de aglomeração, sabendo a realidade do problema da pandemia mundial que estamos passando, tá certo? Então, 2 crianças que eu atendi, não vou citar nome, você que me criticou, que falou de mim, não vou citar nome até porque eu nem lembro, tá bom? Não decoro, não tem como eu decorar nome de todo mundo. Os casos eu decoro, o rosto das crianças eu decoro. Mas decorar nome, endereço, telefone, jamais, tá bom? Então, 2 crianças que eu atendi apresentavam o quadro clínico de pessoa infectada por coronavírus. Qual foi o meu papel? Orientar, educar e medicar. Ao sair para o corredor, estava um aglomerado enorme, criança correndo, criança vomitando, criança se abraçando, criança se beijando, gente apertando mão. Tive que alertar. Isso foi um papel irresponsável de doutora Césia para gerar pânico? Foi não. Isso foi um papel de cuidar de você. Tá certo? Foi um papel de cuidadora. Agora eu quero que vocês entendam que na hora que qualquer pessoa for ser examinada por mim, no qual eu detecto um quadro gripal viral, que preencha os critérios clínicos do coronavírus, você será orientado por mim que você é um caso suspeito, você deve ficar em isolamento em casa, não deve fazer contato com nenhum idoso e não deve fazer contato com ninguém doente. Se você achar ruim ser chamado de suspeito, vergonhoso, alarmante, pânico geral, não me procure. Não vá se consultar comigo, porque enquanto eu tiver saúde, estarei trabalhando no meu consultório particular, não vou abandonar o SUS nesse momento, estarei trabalhando e estarei fazendo meu papel, cuidar, orientar, esclarecer e educar. Estarei fazendo o meu papel. Se não quer, não me procure. Procure outros médicos. Na cidade existem variados outros médicos, tá certo? Mas não vou mudar minha conduta porque não agradei fulaninho, cicraninho, não vou. Isso é meu papel de médico, eu sou estudiosa, pesquisadora e todo médico tem o direito de tirar as conclusões da situação. Então, meu papel eu vou continuar exercendo, enquanto saúde eu tiver, tá certo? Então, a você que eu citei, você que me criticou, quero dizer que não escutei nenhum áudio que você propagou, porque não estou no momento de ter mais estresse, não escutei nenhum áudio. E a você, eu deixo aqui minha indignação. Tá certo? Eu deixo minha indignação como médica e minha indignação como humana. Você não agiu responsavelmente. Então, desculpe a população por eu estar dando esse desabafo, mas eu senti a real necessidade, tá bom? Então, continuando, deixa eu beber um pouquinho de água. Os exames, eu já disse, a OMS preconiza que seja feito em massa. Na Itália, você sabe como é que está sendo feito? Na Europa, Marcos Dantas? Não. É assim, eu tenho, como eu já disse, colegas médicos que são médicos na Europa. Então, se você está num posto de gasolina, abastecendo o seu carro, chega uma pessoa da saúde altamente equipada e preparada e diz assim: fulaninho, venha aqui fazer o teste para saber se você está infectado pelo coronavírus. Eles perguntam se você está doente,
quer saber disso, não. Por quê? Porque grande porcentagem dos casos a pessoa é assintomática, não desenvolve sintoma. Só que você está transmitindo. Então, na Europa, na China, está sendo feito assim, exame em massa. Para quê? Para que as pessoas tenham a real situação do problema e seja esclarecida, educada e orientada. No Brasil, isso não será possível. Dia 17, que eu já digo mais uma vez, ontem eu não tive tempo de fazer pesquisa. Dia 17, a nova recomendação foi qual? Continua o protocolo, exame somente para quem teve contato com caso confirmado ou fortemente suspeito e para pacientes hospitalizados gravemente. Todo mundo vai fazer o exame? Não vai. Nem que você queira, porque os laboratórios particulares não estão tendo kits necessários para fazer o exame. Então, continuando, que Marcos Dantas já me falou do tempo e eu também tenho que ir para o consultório, Marcos Dantas. Então, como eu vou me importar diante disso, eu já falei, vou continuar dizendo que você é suspeito, lhe orientando, lhe educando e lhe medicando. Como controlar a infecção, já disse, os hospitais. Agora, a realidade de Caicó. Quero falar isso aqui só um pouquinho. Que a realidade de Caicó é a realidade de todo o Brasil. Vocês vão esperar alguém morrer aqui ou confirmar do coronavírus para tomar as medidas? Cada um tem seu direito de como agir aqui. Porque na Europa a polícia está na rua obrigando as pessoas a ficarem em casa. Mas aqui você tem o seu direito, tá certo? Como é que eu estou agindo? Minha filha, eu já mandei para outra cidade, está em quarentena junto com meus pais, longe de mim, porque eu sou uma pessoa suspeita. Certo? Sou suspeita. Eu já desenvolvi os sintomas, não desenvolvi. Mas todos os dias eu estou examinando pessoas gripais. Tá? Certo? Gripadas. Então eu sou suspeita. Qualquer médico que esteja na linha de frente é suspeito. Tenham ciência disso. Por que a gente está ali atendendo paramentado? Para nos proteger e proteger vocês. Tá certo? Então, como eu vou me importar disso? Caicó tem 10 leitos de UTI. E eu não fui chamada ainda para nenhuma reunião da Secretaria de Saúde, CESAP, ainda não fui, apesar de ter sido chamada no concurso do Estado para assumir, que vou me apresentar. Mas não fui chamada para nenhuma reunião aqui. Mas o que eu sei, que também não sei se vou estar dizendo alguma besteira, mas o que eu sei é que o regional tem 10 leitos de UTI e a diretora está promovendo equipamento de mais 3 leitos de semi-UTI. Em relação à diretora do hospital regional, que é o regional que chama, né? Exatamente. O que eu não conheço pessoalmente, mas o que eu sei é que é uma pessoa altamente preparada e altamente responsável. Então, vamos confiar nessa pessoa e rezar por ela, tá certo? Qual o meu susto? De 10 leitos de UTI, não tenho certeza do que eu vou dizer, mas todos devem estar ocupados. Por quê? Porque além do coronavírus, os AVCs não param, as meningites não param, os infartos não param, os acidentes não param, então nada para. A gente vai caminhar isso junto, tá certo? Em relação à Secretaria de Saúde de Caicó, recentemente nós temos uma secretária de saúde que conheço pessoalmente, vou dar essa declaração a vocês, uma pessoa que, ao meu ver, é competente e, ao meu ver, é responsável. E ela vai passar por uma pressão muito grande, porque de uma hora para outra, vamos ter que nos adequar. Não só Caicó, mas o Brasil e o mundo todo, tá certo? Então, o que eu acho de alguns médicos pararem de atender, esse não é o momento. A gente deve orientar as pessoas que realmente não precisam, tem alguma doença que dá para se resolver em casa, não está ameaçando sua vida, fique em casa, por favor, para nos preservar vocês, preservar as outras pessoas. Mas não é o momento dos médicos parar. Por quê? É assustante. Nós somos a classe que está mais assustada. Tenho ciência disso. Mas se a gente parar, a gente vai superlotar ainda mais os hospitais. Então isso gerará um caos, tá certo? Então, vacina, para mim, não é uma realidade para agora. Não é realidade para agora. Por que vai ser antecipada a vacina contra H1N1? Porque é uma doença a mais. Tem reação cruzada para proteger contra o coronavírus? Não, não tem. É para proteger as pessoas que venham a ter a influenza e mais coronavírus, ou para que as pessoas não adoeçam, baixem a imunidade para poder pegar o coronavírus e ter uma forma grave. Estou falando rápido, mas depois vocês podem mandar pergunta que eu respondo. Vitamina para imunidade. Isso é uma realidade? A gente precisa tomar? Não.
Por quê? Só isso aqui eu já tô no final, viu, Marcos Antônio? Se aperrei não. Porque a imunidade é uma questão genética. A gente já nasce com nossa imunidade, com nossas células imunes. 70% já está em nosso organismo. O que é que faz a imunidade aumentar? É a amamentação no seu início de vida, e você ter algumas doenças por aí que você vai agindo sua imunidade, as células vão funcionando, vão ficando cada vez mais fortes e seu sistema imunológico vai aumentando. Por isso que existe aquela frase, o que não mata, fortalece, tá certo? Em realidade, vitamina C, a gente vai precisar, todo mundo tá tomando vitamina C? De jeito nenhum. Tenha a ciência que o que não é do nosso organismo, se a gente tomar em excesso, vai nos fazer mal, tá certo? Muitas mães chegam pra mim, tá dando o que de vitamina pra criança? Vitamina C. A senhora recomenda? Não, não recomendo. Não recomendo. Estou baseada em quê? Na ciência. Vitamina C em excesso, o que é que ela vai causar? A vitamina C é absorvida em nosso intestino. Então, ela vai provocar diarreias, cólicas, dor abdominal e dor de cabeça. E além disso, ela pode lhe proporcionar cálcios renais, dioxalato de cálcio, porque a vitamina C vai promover que o cálcio se ligue nos rins e vai lhe dar cálculos renais, tá certo? E outras doenças, que se você tem algum problema de doença em relação ao ferro, se você ficar tomando vitamina C, o seu ferro será mais absorvido. Então, você vai ter problemas. O que a doutora Césia orienta, é importante a suplementação de vitamina C? Na alimentação. Se uma pessoa comer um morango por dia, você já tem a vitamina C adequada para o seu organismo, tá certo? Um exemplo. Agora, a ignorância, eu botei aqui uma frase que eu vou terminar. A ignorância é a inação, e a inação, você não ter o espírito de coletividade para a sua nação, é o nosso principal adversário nessa pandemia. Quanto mais nos precavermos, mais protegidos estamos. A curva de crescimento do vírus precisa diminuir. Se ela cresce, significa sobrecarga no sistema de saúde e o caos será instalado. Abram os olhos. Os países de primeiro mundo estão sofrendo. Imaginem se a gente chegar ao caos instalado no Brasil, como será? Outra frase que eu quero dizer. Se nós médicos, pesquisadores, dedicadores à medicina, estamos assustados, por que é que você não deve estar? Você deve estar. Isso quer dizer que você vai entrar em pânico, arrancar os cabelos, ter uma depressão? Não quer dizer. Quer dizer que você vai agir com responsabilidade. Certo? Isso que eu quero dizer. Teve um tempo que nossos avós, bisavós, tataravós foram recrutados como soldados para a guerra. Nesse momento, os soldados somos nós da saúde. Não é só o médico, não. É todo mundo que você encontrar dentro de um hospital trabalhando, dentro de uma clínica trabalhando, dentro de uma UBS trabalhando. Só vá ao hospital se for emergência. É um local contaminado, tá bom?